Boa noite, graça e paz a todos, sejam bem-vindos para mais um Café com Louvor, né? Nesse mesmo horário. Gente, para mim é muito bom. Eu não canso de repetir essa expressão toda vez que eu chego aqui e, e a gente tem esse compromisso de fazer esse Café com Louvor com vocês. Para mim é muito bom. Como é que meu áudio tá chegando aí? Vocês podem me dar um retorno, tá bom? Dá um joinha aí, se o áudio tá bom. Então, todos vocês sejam bem-vindos. Então, para mim é muito bom. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos, Keinha, né? Érica, Cláudia, Rivânia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Louvor. A gente vai fazer de forma suave, como sempre, agradável. Hoje a gente ia fazer uma programação diferenciada, mas é sempre diferenciado o Café com Louvor que a gente faz. Mas a gente tinha convidado um pregador da Bahia para hoje, está aqui. Nós tivemos uma certa dificuldade com ele está criando. E aí na próxima segunda-feira ele vai estar aqui com a gente. E o que acontece? Amanhã vai estar com a gente o missionário Geângelis. Rapaz, eu tenho que melhorar, o cara é meu amigo. E o que acontece? A gente vai ter um papo bacana. Vamos falar sobre vida missionária, moveres, desafios, algo desse tipo para a gente estar criando essa situação. Hoje a gente vai ter um bate-papo com vocês, tá? A gente preparou aqui algumas coisas e eu queria contar com o feedback de vocês. A gente vai fazer algumas músicas, uma música, duas músicas, né? E automaticamente a gente vai estar falando sobre algumas temáticas, né? E como eu queria falar com vocês hoje sobre fé e paciência, né? Seria o que a gente vai tratar hoje, sobre fé e paciência. E como dois exemplos, eu acho que vocês vão estar de acordo comigo, pessoa que vai representar muito bem essas duas partes do que nós falamos, fé e paciência. Nós vamos falar um pouco sobre Jó, né? Então daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco sobre Jó. Para mim, na Bíblia, exemplo de fé e de paciência, perseverança, mansidão, exemplo para muitas coisas no nosso dia. Então, eu acredito muito que a gente vai interagir. E eu queria convidar a vocês, não sei se tem como mandar áudio, eu acho que não, mas a gente manda mais por parte escrita, que vocês falassem para a gente sobre experiências, né? Experiência com paciência, né? Porque, paz, pastor Itamara, seja bem-vinda. A paciência tem sido algo que tem movido muito nos nossos dias, nossa vida ministerial, pessoas, e a fé. Eu acho que a fé é algo que ela vem de dia a dia fazendo com que a gente possa declarar o nosso amor, a nossa entrega, a nossa fidelidade, mas não perdendo a nossa essência. Eu vejo que cada dia as pessoas têm confundido muito textos bíblicos e eu parei um pouco de ser críticos, né? Não sei se existe... Eu aprendi que existe críticas construtivas, por mais que algumas pessoas dizem que não exista, né? Eu tenho alguns amigos que falam que não existe críticas construtivas. Eu acredito que sim, eu acredito que dê para salvar algumas coisas, porque se nós somos amigos, nós vamos pontilhar algumas situações, e em situações ao público, em aberto, eu acredito que não tem nenhum problema opinarmos de forma positiva, que não venhamos perder os nossos irmãos em Cristo, ou ofuscar o brilho de ministério A, ministério B, mas às vezes quando nós estamos no local mais alto, nós temos uma visão global daquela situação. Se a gente tem ideia do que é uma visão do alto, o que a gente chama de visão de fora, a gente vai entender que Jesus, né, o diabo ele pegou Jesus e ele levou Jesus no local alto e mostrou toda a cidade, né? O diabo ele não chegou com Jesus dentro da cidade, passeando na cidade, mas levou no monte e deu uma visão de fora, uma visão ampla, e ofereceu a Jesus. Jesus viu a cidade de forma
gigantesca aquela cidade, né? Então, é algo, olha lá, pastor Jorge, a paciência é adquirida com o tempo de caminhada cristã, pastor Jorge. Verdade, verdade, meu pastor. A paciência, ela é fruto disso aí, amém? Então, a gente entende muito isso. Quando você é colocado em determinado ponto, determinado local, você consegue observar, mas você olha a grandeza daquele local, mas você não consegue entender os problemas que existem naquele local. E muitas vezes a gente sofre por isso, porque às vezes a gente é levado pelo nosso olhar, nós vemos temos uma visão global da situação, mas não enxergamos o tamanho do problema que muitas vezes aquele lugar traz. No filme de Homem-Aranha, para quem assistiu, tem uma frase que diz assim: grandes poderes vêm com eles grandes responsabilidades. E às vezes é isso que acontece com as nossas vidas. Nós somos levados a assumir certos desafios da nossa vida, e com esses desafios vai vir grandes responsabilidades para que a gente possa lidar e cuidar e zelar. E aí a gente tem que ter fé e paciência. Hoje eu tenho que falar, sabe, trazendo para dentro da adestramento, treinamento, trazendo para o nosso dia a dia. Eu não vejo a minha igreja, eu não vejo a embaixada, meus pastores agoniados, sabe, avexados, com cobranças, com desconfianças, com temores. Eu só vejo eles, sabe, tendo fé que as contas vão chegar, as despesas elas vão vir, mas com perseverança vai ser pago as contas. A gente está aí num período de escassez. Boa noite, Josi. Então, num período de escassez de culto, por falta de culto, mas não se mexeu na fidelidade. E fidelidade é muito importante, né? Às vezes falado, mas a fidelidade deles. Às vezes eu não sou fiel tanto como eles. Às vezes eu não tenho a mesma fé que eles têm, né? Como líder, como está ali na frente. E isso reflete para nós como exemplo de vida, porque quem está à frente automaticamente precisa ter essas duas coisas andando: paciência. Por isso que o Davi fala lá: esperei confiantemente pelo Senhor, né? E ele se inclinou para mim e me atendeu. Ou seja, porque ele esperou com confiança, né? E ter fé é certeza daquilo que você não pode ver. Quando você vê, deixa de ser fé, é certeza, né? Eu já tenho que agradecer muito. Gente, eu tenho que falar algo para vocês interessante, muito interessante. Eu pego os nossos café com louvor, eu gravo e eu salvo, e eu tenho um canal no YouTube. E aí depois eu coloco, sempre eu vou ouvir, né? Eu sempre estou assistindo, estou lá ouvindo, estou assistindo e... Gente, vocês têm muita fé e muita paciência, porque, nossa, eu sempre falo, eu cantando e tocando é só a bênção de Deus, viu? Só a bênção de Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia apenas um dia como outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, Binho, não pare, Ele está te vendo. Colha todas as suas lágrimas e a te mandei falar, Binho. Pegue logo te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar.
está te vendo. Colheu todas as suas lágrimas e já te mandei falar. Pegue tudo que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Colhe todas as suas lágrimas. Quantas vezes a gente já chorou em M1? E a ti eu mandei falar. Pegue o que Ele te entregou, volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de tua vergonha eu vou te honrar. Quantas vezes a gente já passou assim? Amanheceu, nada pesquei. Boa noite, Isa, Deus abençoe. Parecia ser apenas um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido, larga tudo e parar. Mas Deus nos conhece, Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Colheu todas as suas lágrimas e eu te mandei falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar de sua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Quem mandou, né? Quem mandou? Quem foi que mandou? É uma pergunta que às vezes a gente nota. Eu sempre ouço as pessoas cantando essa canção e falei, nossa, essa canção é muito linda. Se um dia eu vou cantar, se vai ficar direito eu não sei. Gente, a gente vai preparar um café com louvor com esse rapaz que tá aí, ó, com o Binho, Herbert. E eu acredito que 1 hora vai ser muito pouco pra gente começar a falar das perseveranças da fé, das nossas aventuras em nome da fé. Está preparando porque vai ser um dia de muita emoção. E de muita risada também, sempre é assim. Jó, como pode ainda adorar, se não há motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bem materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não há motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos louvo em materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 para sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, porque Deus nos deu, né? Deus que nos deu, Deus que tomou. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, dá tempo ainda aqui, deixa eu ver. Ô Lu, seja bem-vinda. Ah, gente, hoje é aniversário de Rivânia. Se puder aí, vai dando aí, ó. Feliz aniversário pra ela. Vai dando um joinha aí, ó. Feliz aniversário. Agora chegou Luciana, Paula, né? Sejam bem-vindos.
eu querer estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apaga. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e a culpa são levada. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer no teu amor. Em tua presença, Senhor, tua presença. Em tua presença, Senhor, tua presença. Eu quero estar, seja bem-vindo, Léo, nesse lugar onde o pecado é perdoado e a culpa são levadas. Tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor. Em tua presença, Senhor. Em tua presença. Em tua presença, Senhor. Tua presença. Amém? Sejam bem-vindos aí, ó, meus parceiros aí, ó, cara. Mestre Léo, Deus abençoe. Então, meus queridos, quando nós começamos a falar sobre esse cara chamado Jó, né? Jó, temos que aprender muito com esse Jó aí. A Bíblia vai dizer lá no livro de Jó, no seu capítulo 1, e a gente ficou de falar um pouco hoje sobre essa nossa temática, né? Nossa temática hoje falava sobre fé e paciência. Falando de fé e de paciência, nós trouxemos como base nosso amigo para nos ajudar, nosso amigo Jó. E eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria que vocês fossem interagindo também, né? Hoje a gente vai fazer uma coisa bem dinâmica aqui. Então, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20,
Ele fala assim, né, no versículo 20: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostou-se no chão em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Eu sempre falo que eu sou um pouquinho polêmico, isso é verdade. A Bíblia vai dizer que Jó estava lá sossegado na dele. Isso não é eu que estou dizendo, eu só estou parafraseando o texto. Né? Se a gente pega logo no início da história, diz, na terra dos cadeus nasceu um homem chamado Jó, e Jó tinha, aí fala da riqueza de Jó, e o Senhor disse, aí vai lá, certo dia, versículo 6, certo dia o anjo vieram apresentar-se ao Senhor a Satanás. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio. Interessante, né? Satanás também veio. Então, a gente entendendo já por aqui, parecia que era algo muito normal. Os anjos vinham, né? E Lúcifer também vinha. E o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Aí Satanás responde, de onde vem? De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse-lhe então o Senhor a Satanás, eu amo esse texto. Eu amo muito esse texto. Ô Rafael, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eu amo muito esse texto, porque assim, então disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Veja, começa daí, né? Você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Presta atenção quem está dando testemunho de Jó. Né? Não é eu não que estou dando testemunho, mas vê só. Então o Senhor diz assim, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Aí Deus começa a trazer os atributos, o adjetivo irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Pensa só, Deus conversando com a conversa com Lúcifer, né, para ficar mais bonitinho, para não ficar falando Satanás o tempo todo, senão vão pensar que é o gato de Dona Matilde, né? Então, a gente vai chegar aqui e ver o Senhor tendo uma conversa normal. Era algo de fim de tarde. E Deus diz, vê lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, justo, que se dizia de todo o mal. É Deus que está dando testemunho de Jó. Humanamente, se eu fosse falar, eu não via motivo de Jó passar pelo que passou. O único medo que Jó tinha, e eu até já conversei muito sobre isso com o Léo, acho que com o Binho, o pessoal mais próximo, a gente conversava muito sobre isso, que o único mal que Jó temia era que os filhos pecassem contra Deus. Era o único mal que ele tinha. É tanto que a Bíblia diz que ele já pagava sacrifício pelos pecados não cometidos. Ou seja, para ter uma linha de crédito pelos filhos. Ele já tinha isso como um atributo de pagar. Mas vai passando um tempo, e aí no versículo 20, a Bíblia diz que tudo de Jó foi tirado por causa de uma conversa, de um diálogo aberto. Porque aí Lúcifer chega para Deus e diz, mas Jó tem toda a sua proteção. Jó tem todo o teu cuidado. E Jó é rico. Realmente Jó era rico de tudo. Logo no início do texto de Ur dos Caldeus vai falar sobre a riqueza de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava do mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas. Jó era um cara rico, tinha tudo e não lhe faltava nada, mas por uma conversa, por um diálogo, né, com Deus, conhecendo e sabendo todas as coisas, e aí Jó é acometido a perder tudo. Jó perde tudo, mas Jó não perdeu duas coisas: a fé e a paciência, ou a paciência e a fé.
Paciência no grego, lá tem uma tradução que fala sobre perseverança, sobre esperar. Né? Então, perseverança. Às vezes, a gente não tem muita dessas duas coisas. Ou a gente não tem fé, ou a gente não tem perseverança nas coisas para Deus. Porque a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. E aqui a gente aprende que Jó, ele começou a exercer tudo isso quando ele caiu, quando ele baixou, quando ele perdeu tudo. É porque muitas vezes a fé, a gente não deveria ser assim, na verdade. Não sei se vocês concordam comigo. Não deveria ser assim. Mas às vezes a gente só usa, né? Usa da fé ou usa da perseverança quando nós estamos passando pelos dias maus, né? Pela provação. Nesse momento a gente para tomar uma decisão de usar realmente da fé. Porque às vezes a gente tem tudo à nossa volta. Por exemplo, faz parte da nossa dieta como ser humano ter uma alimentação balanceada, controlada, que a gente precisa de frutas, a gente precisa de todas as vitaminas, as proteínas, né? Que a gente precisa se cuidar bem, que a gente precisa fazer atividade física, que a gente precisa cuidar para não aumentar o colesterol, e todas essas demandas a gente realmente precisa. Por que a gente precisa? Para que a gente esteja num ambiente saudável. Mas você já percebe que a gente só vai se cuidar realmente quando a gente começa a ter alguns problemas, né? Eu sempre falo assim, a gente só passa a ser, passa a ser vaidoso ou deixa de ser vaidoso quando a gente começa a perder ou ganhar peso. Por exemplo, é uma grande preocupação que a gente tem em academia quando a gente está acima do peso. Aí a gente vai à academia para perder o peso. A gente começa com o tal das dietas e essa dieta acaba sacrificando o nosso bem-estar, o nosso bem maior, a nossa saúde. Por quê? Porque nós já estamos adaptados ou acostumados a perder para depois correr atrás. No caso de Jó, né, eu não vou dizer que acontece para não ser leviano, mas a gente percebe que Jó não tinha. Jó tinha um cuidado, e a Bíblia diz, ele tinha esse cuidado e se desviar do mal, mas algo aconteceu. Talvez para mostrar para a sociedade. E você pergunta, pastor, mas eu preciso passar por isso? Às vezes os projetos de Deus e os planos de Deus é te colocar num buraco. É sério. José foi colocado no buraco ele saiu para ser governador. Eu não posso negar. Ele começou por um buraco salvou a vida de José. Os irmãos colocaram ele dentro do buraco e depois de tirá-lo dali, ele foi vendido como escravo, passou pelo calabouço para depois se tornar governador. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha, passaram pelos leões. Às vezes isso acontece na minha vida, existe a vontade permissiva de Deus, que é um atributo, é uma coisa de Deus. Nem sempre as coisas Deus faz porque Ele quer, mas existe a vontade permissiva. A gente passa por pandemia, a gente passa por vários problemas, né? A gente trabalha para ter as coisas, às vezes é cometido por um assalto, a gente acaba perdendo o que tem. Ah, mas eu sirvo a Deus. Deus permite que as coisas aconteçam, porque nós vivemos numa terra. Mas é nesses momentos que nós somos provados a ter paciência. Esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu. Nesses momentos nós precisamos ser dotados de paciência. Nesses momentos nós precisamos usar a nossa fé. É nesse momento que a gente usa a nossa fé. Usar a fé quando tudo está bem é fácil. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos. 12 anos da sua vida. 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 dias. E ela passou, ela tinha dinheiro, ela tinha muito dinheiro na verdade. E aí quando ela tinha dinheiro, ela tinha amigos, ela tinha um esquadrão de médicos que cuidava dela, ela tinha toda uma estrutura. Porém, quando o dinheiro acabou, nesse momento agora, ela viu que ela só tinha Jesus. Será que essa mulher na fase que ela tinha muito dinheiro, ela não sabia falar de Jesus? Será que ela não podia ter pego uma comitiva, ter alocado um carro na sua época, algo para chegar até Jesus e ir até ele? Mas ela tinha estrutura, não precisava usar a fé.
E ela foi. Num dia só, Jó perdeu tudo. Jó, em um dia, perdeu tudo. A tragédia de Jó foi rápida. Foi de uma pancada só, acabou perdendo tudo. É verdade, Léo. É verdade. Então, às vezes, a gente passa por situação e não sabe, porque a gente quer planejar para as nossas vidas sempre o melhor. Sempre que eu vou ministrar algumas coisas, eu sempre falo que dificilmente a gente sonha para os nossos filhos coisa ruim. Vocês que são pais, aí são mãe, quem sonha para os seus filhos? Eu até brinco, eu falo, olha para o filho, né? Hoje é assim, a gente fala assim, professora, engenheiro, médico, né? A gente vai sonhando dessa forma para os nossos filhos. Engenheiro, doutor, advogados, né, doutora Rivânia? Advogados. E aí a gente vai tendo esse sonho. E aí às vezes eu brinco, eu digo, quantos olham para os filhos, para nossos filhos, e falando assim, vai ser pastor, missionário, levita. Porque nós achamos, não é que seja indigno, nós achamos que é uma função árdua. E a gente quer sempre algo mais. E aí Deus olha e pega esse que é doutor, pega esse que é enfermeiro, pega esse que é advogado e lança ele no altar. Bota ele para pregar a palavra, bota ele para fazer a obra, o mover. E ele começa a pagar o preço, tudo aquilo que os pais planejaram. Mas às vezes acontece que ele foi formado em um lar que tinha tudo. Tinha tudo. E de repente, quando não tem nada, quando perde-se tudo, aí vai correr atrás. Vai correr atrás de encontrar, de conhecer, de ser moldado à vontade de Deus. As coisas elas vêm quando a gente deveria não precisar. Por exemplo, né? Prevenção é cuidar de tudo antes que aconteça. Nós precisamos cuidar de tudo antes que aconteça. Isso é prevenção. Mas a Bíblia diz que, diferente de nossa situação, do nosso quadro, da nossa vida, com Jó foi diferente. Jó, ele tinha tudo. Tudo. Jó não precisava perder nada. Era o próprio Deus que dava testemunho de Jó. Era o próprio Deus que dava testemunho de Jó. Quantas vezes Deus dá testemunho de mim e de você? Né? Não é de se pensar? Quantas vezes nós podemos falar com essa convicção que Deus dá testemunho? Jó diz assim, os meus olhos, antes eu te ouvia, e eu acho bem legal, eu já vi alguns pregadores falar que Jó passou por esse tempo todo, mas não conhecia ou não via Deus. E aí só depois de transformado, que tudo acontece na vida de Jó, a Jó diz assim, antes eu te ouvia, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Às vezes no momento mais difícil da nossa vida, às vezes nesse momento em que nós precisamos usar da paciência e da fé. Eu vou entrar em uma outra área aqui, que talvez seja mais um testemunho pessoal. A pastora fala que eu preciso dar mais testemunho pessoal e eu fico... porque mexe muito com as minhas estruturas. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar numa unidade de saúde, e eu fazia segurança. E a minha mãe, ela adentrou numa unidade hospitalar com uma situação bem complicada, bem complexa. E no tempo que ela estava internada, eu não era muito eu ia, levava o violão, eu tocava, era muito bom estar lá, mas eu não colocava muito o joelho no chão, de estar, a gente fazia aqueles momentos bacanas de estar ali, orando junto com ela, mas essa oração contínua para que Deus viesse restaurar a saúde, transformar. Não, porque eu estava vendo ela ali. Ela estava com a gente. Ela estava no meio da gente. Então levava o violão, a gente pregava, a gente todo dia lia um texto, a gente orava junto, mas eu chegava em casa e ia dormir.
Eu não entrava numa campanha, num mover de oração. Talvez isso que a gente esteja passando agora tenha movido. Se você que faz parte, eu não sei se na sua igreja está fazendo isso, no WhatsApp da embaixada, é 24, é a madrugada inteira orando o pessoal lá. Eles estão orando todos os dias. A pastora Itamara, ela toma a frente, tem um pessoal, tem a Ana Maria, tem um pessoal lá. Quase toda a igreja está envolvida com oração, o pessoal fervoroso. Entendeu? E às vezes a gente precisa chegar numa situação como essa para envolver pessoas que não orem tanto. E eu lembro que não era assim. Eu chegava em casa, sabia que minha mãe estava internada, estava cuidada por uma equipe médica, para mim estava guardada. Não sei se eu tinha paciência, não sei se eu tinha a fé, não sei se eu tinha muita confiança em Deus naquele momento. Mas eu orava, mas talvez eu não clamasse. E eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, depois de um dia que a minha mãe deu aquela recuperada muito boa, sabe? De uma melhorada no astral, para cima, cantamos louvores de celebração, com palmas, com alegria. Foi uma tarde memorável, tanto que eu fiquei lá mais tempo com ela. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, o telefone toca. E quando o telefone toca era do hospital. E aí falaram assim, ó, sua mãe quer falar com você. Naquela hora o meu chão ele desabou, sabe? Porque eu sabia de certeza que a minha mãe tinha morrido. Eu tinha certeza que minha mãe não estava mais conosco, porque foi uma das tardes, eu talvez... Ô Maiara, seja bem-vinda. Talvez foi a minha melhor tarde de entrega, de louvor, de adoração lá. Mas quando eu cheguei em casa o telefone toca. E a enfermeira, a assistente social falou, Gladstone. Eu falei, sou eu. Sua mãe quer falar com você. Aí eu falei, passa o telefone para ela. Não, ela pediu para que você viesse aqui no hospital. Eu estava dirigindo, mas naquele momento eu liguei para um colega, o Adiel, e ele me levou lá. E quando nós chegamos lá na unidade, eu sabia que ela não estava. E a gente foi no VSO, e o corpo dela já estava envolvido, e naquele momento eu comecei a clamar. Eu usei de uma fé que eu nunca tinha usado. Eu orei, eu invoquei todos os meus conhecimentos bíblicos naquele momento. Eu colocava a mão sobre o corpo que estava ali e eu clamava a Deus. Eu clamava de joelho. E eu entrava num desespero e eu pedia, porque eu tinha perdido algo que para mim era muito valioso, que para mim era muito valoroso. E eu chorava, e eu fiquei totalmente descontrolado, porque eu entendia que Deus podia fazer. E eu recitava isso. Eu recitava cada texto que a Escritura me dava como base, que o Senhor ouvia o nosso clamor, que o Senhor ouvia a nossa oração, que o Senhor era aquele presente e que mesmo que tivesse morto, ao cheiro das águas brotará e que Deus poderia restaurar, que Deus poderia trazer de volta a vida, que não tinha nenhum problema que Deus não pudesse resolver, que Deus era a solução para tudo, inclusive o Deus que poderia trazer dos mortos a vida. Eu acreditava demais nisso. E naquele momento eu tive que usar duas coisas, que talvez você achasse que estava fora da temática, mas não estava. Eu tive que ter a paciência de entender o que Deus queria com aquilo. E eu tive que guardar com a fé genuína que Deus tem um tipo de cura que é diferente do que eu e que você pensa. Porque cura para mim e para você muitas vezes é sair andando. Mas às vezes cura de Deus é tirar desse plano e levar para um plano espiritual para estar com Ele. E muitas vezes você e eu nós não estamos preparados para isso. E é por isso que nós precisamos ter essa paciência, que essa paciência aqui é do grego, é perseverar. É esperar que as coisas vão acontecer da forma que Deus queira.
da maneira que ele quer, do jeito dele. Por isso que Jó fala isso aqui. Jó chega aqui e ele diz assim: nu eu nasci e nu eu vou voltar. Aí a mulher de Jó entra com um conselho e diz para ele: Jó, você já perdeu tudo. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó não era movido pelas riquezas. Ele sim tinha, mas não era movido por isso. Você que está nos ouvindo, você que está me ouvindo, entenda. A riqueza que você tem é preciosa, é o amor, é a bondade, é a graça. Nesse tempo de situação difícil, de pandemia, de tudo, os empregos, as portas de emprego estão fechando, mas Deus, a Bíblia diz que jamais eu vi um justo mendigar um pão. Você está perto, você está longe, mas Deus está cuidando. O tempo é difícil, mas Deus levanta pessoas para cuidar de você. Deus está levantando bons samaritanos para cuidar de você. Não perca a paciência em Deus. Não perca a sua fé em Deus. Acredite nele. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu fui entender isso depois. Depois eu estava num momento tão bom, tão tranquilo, e Deus falou: meu filho, eu não matei a sua mãe, eu simplesmente recolhi ela para mim. É complicado você entender isso na hora. Não é fácil entender isso na hora. Se eu for falar para você que é fácil, não é. Você está perdendo algo. Jó perdeu a riqueza. Jó perdeu tudo que tinha. Jó agora só sobrou a mulher. E outra mulher naquele momento não deu um conselho bom a Jó. Quantas vezes nós temos gente aqui esperando um conselho bom, e a pessoa que ele mais esperava de um conselho seria justamente a sua esposa ou alguém que esteja do lado, trazer uma palavra de conforto, de refrigério. Querido, a palavra de conforto, a palavra de refrigério já veio do Senhor. E quem estava na maior dificuldade, quem estava na maior aflição, quem estava passando pelo maior problema, foi justamente esse que disse: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Ô pastor Carlos, seja bem-vindo, meu querido, Deus abençoe. Então nós precisamos entender isso. Ana Maria, seja bem-vinda. Então nós precisamos entender isso na palavra do Senhor. Jó tinha todos os motivos, todos. Eu tinha todos os motivos naquela hora. Só que a diferença de mim para Jó era grande. Eu já vi muito mais falhos, né? Como eu tinha falado, talvez eu não perseverasse tanto, talvez eu não orasse tanto, talvez eu não clamasse tanto. Mas Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, reto, se desviava do mal. Quantas vezes eu ia de encontro ao mal? Quantas vezes eu reconhecia que aquilo estava errado? E eu iria. Mas na hora que eu perdi algo, eu fui entender em Deus. Na hora eu não entendi, na hora eu queria cobrar um direito. Porque a gente, né, tem um canto que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Quantas vezes eu vi pessoas cantando esse canto? A promessa minha e sua em Deus é a mesma promessa que o Senhor deu ao ladrão da cruz. A Bíblia diz que o ladrão da cruz não participou da escola bíblica dominical. A Bíblia diz que o ladrão da cruz, ele não participou de escola bíblica, ele não participou de batismo, ele só usou uma das coisas que às vezes o texto, até o próprio texto, ele é distorcido. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, né, esse já está condenado. Mas veja que o texto diz assim: porém, quem não crê e não for batizado, é uma prerrogativa. Mas a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Mas ele não fala de se não for batizado. Porque o ladrão da cruz não teve tempo. Mas ele teve algo que diferenciava a sua vida, a sua história. Ele creu. E ele creu, e isso foi imputado para uma velocidade tamanha, por mais que alguns... eu já vi alguém ministrando sobre esse texto, aquele que crê, ponto. Não, quando Jesus diz, hoje mesmo estará comigo, ponto, no paraíso. Né? Tem um ponto, esse ponto pode levar anos, vejo isso. Eu vejo que Jesus fala, e aquele, hoje mesmo,
estará comigo no paraíso. Porque aquele homem creu. E quando nós cremos, que nós temos a paciência, que nós temos a perseverança, que nós temos a longanimidade, que é o que o Senhor vai colocando isso para as nossas vidas. Quando nós entendemos isso no Senhor, aí a Bíblia diz que Ele faz prosperar nas nossas vidas e trazer de volta. Agora, o mais interessante, eu vim aprender isso já com o tempo. É por isso que é bom estar ouvindo o pastor Jorge pregar. É porque a Bíblia diz que depois de tudo aquilo, a gente vai ver o primeiro texto da mulher de Jó, quando ela diz amaldiçoa seu Deus e morre. E automaticamente ela foge um pouco da história. Mas se Jó passou esse tempo todo de restauração, quem, né? O pastor Jorge explicava isso pra gente. Quem que cuidava das feridas de Jó? Né? Dos machucados, a alimentação, o tempo que Jó ficou afastado. Quem cuidou? A esposa de Jó. Não foi só uma esposa. Ela teve um momento falho, ela falou alguma coisa, foi. Mas ela cuidou de Jó. Então, queridos, muitas vezes, quando nós estamos abandonados, largados, sem ninguém para cuidar de nós, desprotegidos, é muito bom termos pessoas que cuidem de nós. Ter pessoas que se preocupem com as nossas vidas. Né? Oi, Paula, seja bem-vinda. Então é muito bom quando nós temos pessoas que Deus coloca, não só quando nós estamos nos momentos bons. Vou registrar aqui, né? Daqui a pouquinho, assim que eu sair daqui, eu vou para um... que amor é esse, né, Léo? Maravilhoso. Assim que sair daqui, eu vou para um jantar de uma pessoa especial na minha vida. Uma grande amiga minha, né? Pessoa que quando eu passei no meu maior momento de ansiedade, de crise, aproveita porque Deus aprova todas as coisas. Eu estava tendo as minhas crises de ansiedade em casa, era justamente ela no plantão. Ela é cuidadora, que é a Luciana. Ela é cuidadora, gente, então a gente ficava teclando. Aí ela perguntava, como é que você tá, pastor? Eu falei, tô muito mal, tô aqui chorando, querendo morrer, querendo não sei o que, tá não sei o que. E automaticamente, ela era meu suporte a madrugada inteira. Ela era meu suporte a noite toda. Até a hora que ela ia dormir. Então só ia dormir porque Deus preparava alguém para estar cuidando daqueles momentos onde todos tinham passado. Graças a Deus, Deus nos deu uma condição de estar sempre rodeado por amigos. Tinha muito amigo em volta, mas muitas vezes eu me sentia muito só. E nesses momentos de solidão, Deus sempre preparava alguém para cuidar das nossas vidas. Então entendamos que nós nunca devemos perder duas coisas: paciência e fé. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu só tenho aqui cerca de 5 minutos ainda antes que volte. Já voltou, Léo, aí? Então, voltou aí? Tá tudo ok? Tá travando? Vamos me situando aí para que eu saiba como é que tá aqui. Amém? Aqui está normal. Então a gente precisa entender isso em Deus, que há um tempo determinado, e Jó usou disso. Por isso que ele disse. Então Jó, ele em momento nenhum, ele esqueceu que ele era cristão em Deus. Né? Ele entendia que havia dificuldade, ele passou pelo que ele passou, mas ele entendia que existia algo maior do que tudo aquilo, que era o amor de Deus na vida dele. Entenda isso nessa noite. Você pode até estar longe, afastado, entender que está sem ninguém. Entenda, Deus está sempre um passo à nossa frente. Deus está sempre cuidando de mim e de você. Amém? Amém? E amém. Espero que tenham gostado desse nosso papo. Nós hoje não estamos pregando, estamos compartilhando. Seria legal que tivesse uma forma que entrasse todo mundo numa videoconferência aqui e a gente pudesse estar interagindo um com o outro de forma mais... Só o fato de vocês estão respondendo aí para mim já é bacana, a gente vai entendendo e passando. Então hoje eu queria trazer em forma de conversa com vocês um pouco da nossa experiência, pelo que nós passamos, e saber que vocês passam por isso também, mas Deus ele trata na nossa vida dessa forma. Jó precisou ter paciência. Paulinha, paciência e fé.
Ó, não é fácil passar por isso, não é fácil, é muito fácil verbalizar isso, mas viver isso é complicado. Às vezes eu tenho paciência demais, às vezes eu tenho fé de forma abundante, mas tem hora que eu me sinto isolado, porque eu sou humano. Jó chegou um momento que pensou nisso na vida dele também, né? Por mais que ele não tenha pecado, mas Jó chegou a dizer assim: eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Ele diz isso: maldito seja o dia do meu nascimento. Então ele não estava vivendo um momento tão maravilhoso, mas ele entendeu aquilo. Ele entendeu que precisava ter essa paciência. Ele teve, e ele chegou no auge. E a Bíblia diz que por causa dessa paciência, a Bíblia multiplicou. Ele recebeu de Deus ele tinha 7 filhos, então foi para 14. Tinha 3 filhas, né? Foram para 6. Tudo que ele tinha, Deus deu 2 vezes mais. Por que Deus faz isso? Porque Deus sonda não a sua mente só, mas Deus sonda o seu interior. E porque você entendeu, Deus modifica. Talvez você começou no buraco, como José, mas Deus está te preparando para um governo. Às vezes Deus nos tira de um buraco e nos leva para um governo. E para que você saia de um buraco, seja vendido como escravo e chegue a um governo, você e eu, nós precisamos ter paciência, perseverança. E aí o Senhor garante para nós longevidade, longa vida para mim e para você. Agora a gente precisa ter fé. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Ó, entenda isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que eu e você venhamos receber aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida, é importante que você e eu, nós tenhamos fé. Fé. E fé, queridos, não é algo que está na sua mão. Fé é algo que vai acontecer. É algo que Deus já planejou, preparou, tá? Fé é ser filho realmente de Abraão e pegar aquilo que Deus deu para Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Se vocês que nos acompanham pegaram uma palavra que o pastor Delcio ele ministrou falando sobre sair da terra de Ur, né? Que foi aonde o pai de Abraão ficou e que não agradava a Deus, mas ele estabeleceu toda a sua vida ali. E aí o primeiro projeto que Deus tem na vida de Abraão é: sai da sua terra, do meio da tua parentela e vai para um local que eu ainda vou te mostrar. Isso é ter fé, é você se deslocar, é você sair, é você andar, é você se movimentar sobre as águas, enfrentando e vendo o sobrenatural que Deus tem para minha e para a sua vida. Amém? Vamos ficando por aqui com esse nosso Café com Louvor. Amanhã o nosso convidado é o missionário Joângeles e a gente vai estar batendo um papo com ele, falando sobre vida missionária, missão, desafio. Vai ser muito bom. Espero contar com todos vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Boa noite e amanhã nos encontramos aqui com mais um Café com Louvor. Muito obrigado a todos vocês. Cheiro no coração. Não vou recitar nome por nome para acabar não deixando ninguém de fora. Mas que Deus possa abençoar, né? É verdade. É verdade. Sem fé é difícil. Então, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Para mim, uma alegria muito grande poder fazer esse Café com Louvor. Ansioso para poder fazer ele como é que eu quero realmente, que é na rua, é na praça, é nos cantos, trazendo aquilo que Deus colocou em nosso coração. Por enquanto, vamos fazendo por aqui, trazendo uma alimentação diária e uma bênção para que Deus possa abençoar. Boa noite, ficam na paz do Senhor. Amém.